Prezados alunos e alunas, tudo bem com vocês? A partir deste momento, nós estamos começando mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. Esta videoaula, ela está destinada principalmente àqueles alunos que estão matriculados na segunda série do ensino médio. E hoje nós iremos tratar a respeito de autoridade e autoritarismo. Nós vamos conhecer a respeito desses dois conceitos e saber, digamos assim, estabelecer a diferenciação a respeito dos mesmos. Eu sou o professor Ney Araújo e a partir deste momento eu peço a sua atenção para que eu possa iniciar a minha exposição a respeito do conteúdo. Vamos visualizar em tela, neste primeiro momento, um conceito que se reporta justamente ao sentido de autoridade. Farei a leitura bastante lenta e acompanhem com atenção. Autoridade é algo que o indivíduo tem por possuir determinado conhecimento. Está ligado à liderança, postura, comando. É a base de certos tipos de organização hierarquizada. Ela refere-se a uma prática pró-social que tem como objetivo levar as pessoas a perceberem e respeitarem as normas da sociedade, julgando sua legitimidade e avançando no desenvolvimento da democracia, no estabelecimento do bem maior. Vamos destacar alguns elementos que foram lidos nesse conceito. Primeiramente, a palavra hierarquia. A que corresponde a hierarquia? A sociedade, ela é hierarquizada. Isso implica dizer o quê? Vou me reportar agora também para fundamentar essa explicação de vocês ao teórico clássico da sociologia, Max Weber. Max Weber, ele abordou na obra Economia e Sociedade as formas puras de dominação. E Max Weber assim disse que todas as nossas relações sociais, elas são relações de dominação. É claro que quando nós ouvimos essa palavra dominação na atualidade, ela é uma palavra que soa muito negativamente. Ah, alguém domina alguém. Então, alguém está em uma condição subjugada, humilhada, constrangida? Claro, isso também pode vir a ocorrer em relação à dominação. Mas quando Weber, digamos assim, ele disse, aliás, que todas as nossas relações sociais, elas são alicerçadas na dominação, é chamando a atenção para essa questão da hierarquia. Por exemplo, se nós levarmos em consideração as relações familiares dentro da sua casa, aluno, existe uma hierarquia. Quem são os seus responsáveis? Quem responde por você? Quem é maior de idade? O seu pai e a sua mãe têm responsabilidades em relação a você. E, obviamente, que nessa relação familiar, a sua relação é uma relação de obediência em relação aos seus pais. A mesma coisa também se dá no ambiente da escola. A partir do momento que nós temos a relação entre aluno e professor e que nós estamos em sala de aula, quem é a referência de autoridade na sala de aula? O professor, ele é a autoridade. O professor, ele precisa exercer a autoridade. Os alunos, nesta relação, é que estão numa condição de subordinação. No ambiente de trabalho, todos aqueles que são profissionais e trabalhadores, também em seus respectivos ambientes de trabalho, têm referência de autoridade. Ou, em outras palavras, pessoas que dentro da empresa, pessoas que no setor público ocupam cargos, funções, que na hierarquia estão em uma condição de superioridade, porque são funções de liderança, funções de chefia, funções de diretoria, são funções de comando para fazer aquela estrutura de trabalho vir a funcionar. É claro que o exercício da autoridade, ele não pode ser, digamos assim, visualizado de uma maneira negativa. É claro que essa autoridade
pode sim, em algumas ocasiões, nós podemos ter algumas figuras e algumas pessoas que excedem o exercício da sua autoridade. Mas a autoridade, ela é absolutamente imprescindível para a vida social. É necessário que haja essa organização para que haja ordem na sociedade. Ordem. Então, é necessário alguém que está na condição de mandar e alguém que está na condição de obedecer. É claro que essas situações, elas não são frequentes, elas não são definitivas. Temos que levar em consideração que a dominação, que o exercício da autoridade, ele é praticado levando em consideração o contexto social que eu estou inserido em um determinado momento. Ou seja, qual é a situação, quem são as pessoas com as quais eu estou me envolvendo em um determinado momento, em um determinado período de tempo ao longo do dia. Porque ao longo de todo um dia eu transito no ambiente familiar, eu transito no ambiente entre os amigos, existe o relacionamento sentimental, existe as relações profissionais e assim sucessivamente. E nós sempre vamos perceber que nesses contextos e nesses cenários nós vamos ter pessoas, nós vamos identificar pessoas que pelas suas próprias características têm um perfil de liderança, possuem um perfil de comando. Mas, como eu disse, quando a autoridade ela é praticada, quando ela é exercida, digamos assim, de forma adequada, nós não temos excesso, nós não temos abuso, nós não temos agressão. E é claro, um detalhe, a palavra autoridade, ela também está reconhecida, digamos assim, aliás, ela também é reconhecida quando nós identificamos a existência de representantes que ocupam determinados cargos públicos, principalmente aqueles cargos públicos de grande destaque. A palavra também se associa a isso. Então, o governador do estado, ele é uma autoridade, pelo fato, digamos assim, em acordo com o nosso sistema político, ele ocupar o maior cargo que existe na esfera do nosso Estado. A exemplo do vereador, que é uma autoridade, um secretário de Estado e assim sucessivamente. Agora nós vamos entender o lado negativo da autoridade, que acaba correspondendo justamente ao autoritarismo. Vamos visualizar em tela e acompanhar agora a leitura do conceito? O autoritarismo, ao contrário, está ligado às práticas antidemocráticas e antissociais. É a imposição de algo pela força. E, geralmente, as decisões se restringem às vontades do próprio indivíduo ou de pessoas estritamente ligadas a ele, seja no âmbito pessoal, profissional, acadêmico, governamental. Então, o autoritarismo ele acaba correspondendo justamente a esse excesso. Um pai de família, ele pode agir de forma excessiva, arbitrária, severa demais. Pode impor a ordem na convivência familiar, mas ele acaba excedendo, digamos assim, os limites. E, às vezes, ele age de forma desrespeitosa em relação aos membros da sua família, filhos e esposa, por exemplo. Da mesma forma que alguém que ocupa um determinado cargo, seja na esfera pública ou seja na esfera privada, até mesmo um representante nosso pode ter uma conduta absolutamente autoritária. E como vocês puderam acompanhar a leitura no conceito, nós sabemos que a questão do autoritarismo está vinculado à vontade da pessoa. Então, isso é muito subjetivo. Nós não temos que agir em acordo com as vontades pessoais, com as concepções, os achismos, né, que uma pessoa, obviamente, ela pode ter. Quando nós tratamos de organização social, nós temos que levar em consideração toda uma sistemática, toda uma racionalidade que faz com que o contexto social ele venha a funcionar independente das vontades pessoais. Quando a vontade ela passa a preponderar, aí sim nós temos justamente alguns excessos. Na história, articulando a sociologia com a história, tendo em vista que essa disciplina tem um caráter multidisciplinar, nós podemos conferir justamente monarcas que foram déspotas, monarcas que foram tiranos. Luís XVI disse, o Estado sou eu.
Percebam a subjetividade em não saber separar a estrutura de Estado da pessoa enquanto governante. Um bom exemplo de autoritarismo. Agora nós vamos exercitar o nosso aprendizado. Vamos visualizar em tela e fazer a leitura da nossa questão e dos enunciados que nós vamos responder nessa videoaula. Vamos lá. Nós temos aí uma charge, vocês podem visualizar, há umas crianças numa fila e há uma enfermeira. Essa charge, nós temos aí a Mafalda, uma personagem, digamos assim, bastante conhecida no que diz respeito a esse mundo de charges e também de tirinhas. E aí a Mafalda, ela está dizendo assim para a enfermeira: viemos nos vacinar contra o despotismo. Agora vamos fazer a leitura do fragmento que está ao lado. Democracia, regime político no qual a soberania é exercida pelo povo, pertence ao conjunto dos cidadãos. Então prestem bastante atenção. A base do regime democrático é justamente a vontade popular. Quando eu trato de algo que é déspota, eu estou tratando de algo que é extremamente autoritário, abusivo, da forma que eu explicava anteriormente a todos vocês. Vamos visualizar e identificar o comando da questão. Uma suposta vacina contra o despotismo, em um contexto democrático, tem por objetivo: letra A, impedir a contratação de familiares para o serviço público. Letra B, reduzir a ação das instituições constitucionais. Letra C, combater a distribuição equilibrada de poder. E letra D, evitar a escolha de governantes autoritários. Bem simples a resposta, que agora vocês irão visualizar, está expressa na alternativa D, evitar a escolha de governantes autoritários. E é claro que essa comparação que a charge acaba fazendo, acaba exigindo, digamos assim, do eleitorado, levando em consideração a realidade brasileira, um exercício real, ou por que não dizer, um exercício qualificado, digamos assim, da sua condição de cidadania. Prezados alunos e alunas, a partir deste momento eu encerro esta videoaula e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Um forte abraço a todos vocês.